Boa noite, Alessio. Boa noite, Ananias. Boa noite, Marta, Kátia, a Cíntia também, que está diretamente em Brasília com a gente, trazendo todas as informações do cenário nacional quando se refere à política. Ananias, só um tópico rapidamente que a gente pode falar também da questão do posicionamento do deputado estadual Henrique Pires. A gente vai trazer também atualizações sobre essa discussão em torno de uma pré-candidatura no MDB. Muito bem, olha, como você disse, Alessio, já está aqui com a gente ela, Cíntia Lages, ao vivo, direto de Brasília. E ela traz informação agora, notícia agora. O Planalto confirma 2 novos ministros no governo. Ananias, Osmando, Alessio, Kátia e Marta. E para você que está nos acompanhando nessa noite, primeiro eu quero dizer que hoje eu estou em casa, mas não é por facilidade, é por causa dos 3 poderes fechada, e nós, jornalistas lá do Planalto, fomos convidados a sair à tarde, porque senão a gente não teria como voltar para casa, né? Não tem ninguém sai ali, você não consegue aquela região a partir da rodoviária de... Dito isto, pois é, finalmente, numa nota oficial, o presidente Lula convidou os 2 futuros ministros do seu governo. Os nomes não são surpresa, já se sabia que André Fufuca, do PP do Maranhão, e o Silvio Costa, que é do Republicanos, iriam fazer parte do governo dele, confirmando que o Fufuca vai para o Ana Moser realmente saiu. Hoje ela teve uma última reunião com o presidente Lula. O Silvio Costa Filho vai para portos e aeroportos em substituição ao Márcio França. A nota também já explica o destino de Márcio França, que vai para o ministério que será criado pelo presidente Lula, confirmando aquilo que eu falei hoje de manhã no Jogo do Poder, que seriam esses os nomes anunciados. É importante, Ananias, a gente ter alguns detalhes desse anúncio. Eu acho que tem tudo a ver com o modo que o presidente Lula governa e o modo, principalmente o modo como ele faz política. Aí essa foto foi feita no Palácio da Alvorada, que é, como sabemos, a residência do presidente da República, para onde ele foi hoje de manhã, logo após uma reunião no Planalto. Toda a agenda dele foi suspensa, ele ficou no Alvorada. Estavam lá Alexandre Padilha, foi quem se encarregou de fazer as fotos com os 2 integrantes do Centrão. A gente já vê aí o presidente Lula se preservando. Outra coisa, a nota diz que a posse será no retorno de Lula de Nova Delhi. Ele vai para amanhã, por volta das 2 horas da tarde, ele embarca para a base aérea de Recife e segue em viagem onde vai assumir a presidência do G20. Vocês lembram que em 2015, então, o presidente Dilma Rousseff, eu estava só em dúvida sobre a data e pesquisei agora há pouco aqui antes de entrar. Ela deu 7 pastas do governo dela para integrantes, principalmente do MDB. Diminuiu, ficou com 9 pastas, ou seja, a diferença, né, quase um equilíbrio aí. Aí a Dilma reduziu o número de ministérios e tinha 23 ministérios que eram controlados por 9 ministros. Ela perdeu o controle do governo e o governo dela acabou ali. Foi o começo do fim do governo. No final, a gente já sabe como foi essa história. Eu acredito que o presidente Lula não quer passar aquela mesma imagem de fragilidade que a Dilma passou naquela época, quando fez aquela posse conjunta de todos eles, né? Aquilo foi um símbolo da riqueza do governo dela. Diferente do que acontece com Lula. Hoje saiu mais uma pesquisa do IPEC com 40% de pessoas considerando o governo dele bom ou ótimo. Isso é muito positivo esses primeiros meses de governo. O Centrão entra, mas não tem foto com Lula nesse momento. Acho que é uma forma de preservar um pouco a Ana Moser, que demorou muito para o presidente decidir. Ele não queria abrir mão desse quadro, mas não teve jeito. Lembrando que pastas futuras, como a Caixa, que muitas pessoas estavam apostando hoje de manhã, anunciou exatamente para não dar aquela ideia de poder do centro poderando do governo. É uma política
que, do meu ponto de vista, funciona bem como imagem, tranquiliza um pouco a militância petista, porque, por enquanto, entram esses dois, né? Dois médicos, e todos os dois são herdeiros, né? São filhos de políticos, os pais são deputados, sobretudo o Silvio Costa, a família inteira, de deputado, tia vice-prefeita, e o outro, que é o maranhense, também também filho de deputado. Então, são dois herdeiros políticos, dois representantes do Centrão, que passam a fazer parte do governo. E Márcio França ainda vai ser criado futuramente. As micro e pequenas empresas. Olha, tá aí a imagem, Osmando, oficialmente o embarque de progressistas com André Fufuca na pasta dos esportes e os republicanos com Silvio Costa Filho na pasta dos portos e aeroportos. Oficial, o Centrão agora em cargos de ministério no governo Lula. Osmando. Eu faço duas observações aqui. A primeira que é a consolidação desse acordo com o Centrão, indo dois ministros para duas pastas importantes, sobretudo essa pasta dos esportes, que vai ser turbinada com as loterias, com os recursos das loterias. Daí o interesse que o PP teve por essa pasta, mas eu chamo a atenção também para o fato de que o presidente Lula teve a delicadeza, a sutileza de não criar embaraços para o vice-presidente Geraldo Alckmin, porque isso envolve, no caso do Márcio França, envolvia o PSB. Então, a criação do Ministério da Micro e Pequena Empresa, que é um ministério que terá um papel importante nessa fase do desenvolvimento nacional, contempla muito a relação que o presidente Lula tem com o vice-presidente Geraldo Alckmin. Acho que o presidente sacramenta esse acordo, esse primeiro acordo com o Centrão, no momento em que está viajando para a Índia, para onde vai assumir o G20, e ele vai exatamente embalado por uma pesquisa de opinião pública que saiu hoje do IPEC, que dá a aprovação do governo de 40%, subindo 3 pontos em relação à pesquisa anterior, mas que tem um detalhe interessante. Quando se pergunta ao entrevistado da pesquisa se eles aprovam a forma do presidente Lula governar o Brasil, 56% dizem que aprova a maneira como ele está governando o Brasil. Então, isso é um conforto para quem está passando de uma fase de crítica com o Congresso, de embate com o Congresso, está superando isso para se tentar encontrar uma harmonia que possibilite ao Brasil trabalhar em paz, trabalhar com segurança para as conquistas que o povo precisa alcançar. Kátia D'Angelo, o que lhe chama a atenção nessa conclusão, nesse fechamento desse arco com o Progressistas e o Republicanos entrando para valer no governo Lula, agora comandando pastas e ministérios importantes. Lembrando que os esportes vêm turbinados com o dinheiro das apostas esportivas. E chama a atenção, para mim também, 2 deputados jovens e da região Nordeste, agora em cargos de comando em Brasília. Ananias, o presidente Lula, assim, a Cíntia tocou num ponto interessante, porque o que eu gosto de perceber, né, eu ressalto, é que a gente tem um Congresso agora com políticos, são políticos, que está negociando com um outro político. Então, o jogo está sendo jogado são jogadores que atuam e que trabalham com as mesmas estratégias, conhecem as regras do jogo, né, e estão ali. Antes, no governo passado, a gente tinha ali políticos dialogando com
um presidente que, inclusive, fazia questão de não se dizer político. Estava ocupando um cargo político, foi eleito por um partido político, mas fazia questão de se dizer não político. Isso aí você já não tem... É uma coisa que não é gerenciável, né? Para começo de conversa. Com Dilma, houve realmente, a Cíntia tocou aí num ponto, essa demonstração de fragilidade, apesar de ela ser presidente do país e o partido dela ser o mandatário, etc. Mas agora com Lula é diferente, né? E ele, na minha avaliação, diante do Congresso que foi eleito, né? De como foi a eleição, né? O país, não foi uma eleição nada parecida com as que ele venceu antes. A gente saiu aí com a votação, o país ainda saiu dividido, né? Ele já conseguiu avançar bastante, né? Porque eu lembro muito, assim, depois que o Congresso, o resultado da eleição, a gente vê a gente fazer a análise dos partidos, a formação do Senado, a formação da Câmara, as perspectivas não eram boas, de forma alguma. E se você parar para analisar, ele já conseguiu realmente se movimentar muito, abrir espaços sem denotar essa fraqueza, sem reforçar essa condição de que ele ainda é presidente de um Congresso onde ele não tem maioria. Ele está conseguindo fazer esse jogo de cintura sem reforçar essa imagem. Nessa condução do processo, ele sempre esteve no comando. E a queda de braço, né, pelo Ministério do Desenvolvimento, que parece que agora realmente chegou ao fim. Eu destaco isso como pontos positivos. Olha, Lula consegue preservar MDS, parte importante. A Caixa segue preservada ainda. Eu digo preservada porque está no início de um trabalho. E são pontos importantes do governo. Perca um ponto importante que, embora não seja do Partido dos Trabalhadores, mas aquele ponto que o PP teve que se desdobrar e encontrar uma mulher para substituir, indicar uma mulher, né? Por enquanto, obedecer a esse critério, né? E olha, indicada aí a um ponto